Projeto de lei número 4.399 de 2021, de Sua Excelência o senhor deputado Pompeu de Matos, que estabelece indenização para as vítimas do incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 27 de janeiro de 2013. Relator, o senhor deputado Ronaldo Nogueira. Parecer pela aprovação deste com substitutivo. Para proferir o parecer, concedo a palavra ao mundigno deputado relator, deputado Ronaldo Nogueira. Senhor presidente, pastor Isidoro, eu vou ir à leitura direto ao voto. Na noite de 27 de janeiro de 2013, um incêndio de proporções inimagináveis consumia a Boate Kiss. Senhor presidente, pastor Isidoro, eu vou ir à leitura direto ao voto. Na noite de 27 de janeiro de 2013, um incêndio de proporções inimagináveis consumia a Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O fogo, alimentado por falhas na segurança do estabelecimento e negligência por parte das autoridades, transformou-se em um pesadelo que ceifou a vida de 242 jovens e deixou mais de 600 feridos. Para além das perdas irreparáveis de vidas e da dor imensurável das famílias e amigos das vítimas, a tragédia da Boate Kiss gerou sequelas físicas e psicológicas profundas nos sobreviventes, impactando significativamente suas histórias da vida. As marcas físicas e emocionais desse dia fatídico continuam presentes, servindo como um lembrete constante da negligência e da omissão que culminaram em um dos maiores desastres da história recente do Brasil. Diante disso, o projeto de lei ora relatado traz ao Parlamento proposta de medida compensatória destinada às vítimas do incêndio ocorrido na Boate Kiss. Com a finalidade de reconhecermos as falhas que, por culpa e negligência, até mesmo do Estado brasileiro, culminaram nesse fato traumático que tanto sofrimento causou às vítimas, seus entes queridos e à comunidade. Não se trata de mitigar a dor da devastação emocional causada pela perda e pelos demais efeitos nefastos do evento, mas se busca prestar solidariedade e dar satisfação em nome do Estado pela omissão que contribuiu para o resultado danoso. Cuida-se do ponto de vista técnico de uma indenização de caráter excepcional prestada pelo Estado brasileiro, na esteira de outras concedidas em situações graves e com objetivos semelhantes. Dentre as mais recentes medidas nesse sentido, podemos citar a Lei 14.128, de 26 de março de 2021, que instituiu compensação financeira aos profissionais e trabalhadores de saúde falecidos ou incapacitados nos esforços de combate à pandemia da Covid-19, servindo, inclusive, de referência para os ajustes realizados no substitutivo que apresentamos ao projeto de lei ora relatado. Nessa linha, diante da gravidade da tragédia e do sofrimento infligido às vítimas e seus familiares, o Estado brasileiro tem o dever ético e moral de reparar ou ao menos mitigar os danos causados. A omissão do poder público na fiscalização e na garantia da segurança da Boate Kiss configurou falha grave na prestação de serviços públicos.
O projeto de lei em questão assim se mostra como um ato de reconhecimento do sofrimento e das perdas incomensuráveis causadas por essa tragédia. A indenização, ainda que simbólica, representa um importante passo no processo de reparação e justiça, servindo como um amparo material e moral para as vítimas e seus familiares. Ademais, a aprovação do projeto de lei de indenização às vítimas da Boate Kiss é um imperativo moral e jurídico. É um ato de justiça para com as vítimas e seus familiares que ainda lutam para superar os traumas e as sequelas da tragédia. Além disso, a indenização servirá como um lembrete constante da necessidade de aprimorar os mecanismos de segurança e fiscalização em locais públicos, à luz dos princípios da eficiência e da prestação de serviço adequado ao pleno atendimento de seus usuários, evitando que novas tragédias como esta se repitam. Ante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 4.399 de 2021, na forma do substitutivo anexo. Sala das Comissões, deputado Ronaldo Nogueira, relator. Para proferir, passa-se a discussão o presente projeto. Escrito deputado Pompeu de Matos, concedo a palavra. Muito obrigado, eminente deputado. Muito obrigado, eminente deputado pastor Sargento Isidório, nosso honrado presidente da comissão. Minha saudação ao meu colega deputado Ronaldo Nogueira. Primeiro, parabenizá-lo pelo excelente relatório com conhecimento técnico, aprofundamento jurídico, informações fundamentais, no sentido que se possa, através desse projeto, fazer justiça a um drama perpetrado lá no ano de 2013. Ou seja, são já 12 anos que se passaram e o Estado brasileiro não deu uma resposta satisfatória a essas vítimas da Boate Kiss. Eu recordo como se fosse hoje a tragédia daquela noite, até porque conheço bem Santa Maria, é um pouco meu canto, meu recanto que eu amo tanto. Conhecia o espaço, inclusive, da Boate Kiss, sei onde era, e acompanhei na noite, na madrugada, no amanhecer daquele dia, o drama, tudo aquilo que aconteceu, daquela tragédia absurda lá em Santa Maria. E acho que nós precisamos dar uma resposta. As autoridades públicas brasileiras precisam dar uma resposta. São 242 vidas que se foram. São em torno de 600 pessoas que foram feridas com maior ou menor gravidade. Tudo devidamente registrado. Então nós precisamos efetivamente, deputado Ronaldo Nogueira, medidas compensatórias. Não que a gente vai reparar, as vidas não voltam, não tem como voltar no tempo, se possível faríamos, não é possível, mas tem como mitigar, como confortar minimamente aquelas famílias que perderam seus entes queridos, perderam força de trabalho, perderam vida, perderam o seu patrimônio, perderam tudo o que tinha, porque tem pais, tem mães que perderam o único filho que tinha. É uma coisa assim impressionante. Os pais, as mães das vítimas da Boate Kiss clamam por isso, reclamam, pedem, suplicam ao Congresso Nacional, ao Poder Público Federal. Por isso, nós estamos trabalhando nesse projeto já há praticamente 5 anos, presidente. Diz que a justiça tarda, mas não falha. Nesse caso, está falhando porque está tardando. Demora tanto que chega depois. A indenização, o reparo mínimo é de 100 mil por cada vítima que perdeu a vida e 50 mil para aqueles feridos. Ora, presidente, esse dinheiro já está defasado desde 2021. Então, quanto tempo passou, quanto a inflação levou,
e essa casa está demorando. Nós estamos muito demorados. O Estado brasileiro é responsável, sim, o município, o Estado, a União é responsável, porque as autoridades públicas falharam. E tanto falharam, e aí está a prova cabal de que falharam, sim, que a partir daí, com a morte destes jovens, aí o poder público se acordou e mudou as regras de licenciamento de espaços públicos para eventos públicos em cada município do Brasil, em cada estado brasileiro, especialmente no Rio Grande do Sul. Mudaram-se as leis, mudaram-se as regras, estabeleceram novos métodos, novas práticas para fazer o PPCI, que é o Plano de Combate ao Incêndio. Aqui mesmo, mudaram-se leis aqui em Brasília. É claro que isso tem uma importância, tem um significado, mas só que essas vítimas, elas serviram de cobaia. A impressão que passa é isso. Ou seja, o aprendizado que a nação brasileira está tirando disso, e não há absolutamente nenhuma compensação. Essa demora, ela é terrível para as famílias. Por isso, é uma questão de justiça, é uma questão de moral. O apelo que nós estamos fazendo em nome dos pais, das mães, das famílias vítimas daquela tragédia do incêndio da Boate Kiss. Mas que nesta hora, é hora de sensibilidade, de coração, de dignidade, de respeito, de empatia com as famílias das vítimas da Boate Kiss. É esse apelo enfático que eu faço aqui. Espero que não preciso fazê-lo novamente e que esse projeto ande, aprove aqui na CCJ, em plenário, e depois aprove no Senado, vire lei, e que a gente possa dar dignidade àquelas mães, àqueles pais, aquelas pessoas que perderam os seus entes queridos. Deputada Sâmia se inscreveu. Concedo a palavra à mundigna deputada Sâmia Bonfim. Obrigada, presidente. Quero parabenizar o senhor presidente por ter colocado em pauta esse projeto de lei. Também parabenizar o autor e o relator. Obrigada, presidente. Quero parabenizar o senhor presidente por ter colocado em pauta esse projeto de lei. Também parabenizar o autor e o relator do projeto que estabelece indenização para as vítimas do incêndio na Boate Kiss de 27 de janeiro de 2013. É fundamental que haja reparação, não para que se tenha conforto, porque a tragédia, a perda de um filho, ainda mais nessas condições, é algo irreparável, mas é um sinal de respeito, de compreensão e de acolhimento a essas famílias que perderam tanto. Eu quero mandar um abraço para o Flávio, que é da Associação das Vítimas da Tragédia de Santa Maria, que tanto batalha e acompanha, não só por uma questão individual, né? Porque também foi um dos que perdeu familiares, mas que também ajuda na assistência às demais famílias que passaram por essa tragédia que marcou tanto o nosso país. Me lembro muito bem de quando eu recebi essa notícia, fiquei muito chocada, porque à época também, enfim, eu tinha uma idade muito parecida com a das pessoas que estavam presentes nessa boate, e sem dúvida marcou muito a minha geração e toda a sociedade brasileira. Por isso, fundamental que a gente aprove esse projeto. Senhores deputados e deputadas, eu não poderia me furtar de me pronunciar sobre esse brilhante projeto do nosso companheiro valoroso deputado Pompeu de Matos, muito bem relatado. Senhores deputados e deputadas, eu não poderia me furtar de me pronunciar sobre esse brilhante projeto do nosso companheiro valoroso deputado Pompeu de Matos, muito bem relatado pelo sempre assíduo e esforçado deputado Ronaldo Nogueira. Este que é um assunto sempre muito triste, mas lembrado, a tragédia de Santa Maria, da Boate Kiss. A gente sabe das vítimas, eu que sei o que é perder um filho com 32 anos de idade, imagino o que é 552 famílias
sendo atingida, cada uma perdendo um dos seus parentes, fora as vítimas, os 622. Isso seria uma tentativa nem de indenizar, porque não existe indenização para o que aconteceu. Medidas compensatórias. É porque a gente tem de usar algum termo, mas não tem compensação para o que aconteceu com aquelas famílias. Não tem jeito. A gente pode tentar minimizar a dor, o sofrimento, tentar fazer o conforto. Na verdade, aquelas famílias perderam a própria terra em seus pés. Portanto, eu quero, mais uma vez, estar solidário. Eu acredito que todos os deputados e sua assessoria que aqui estão com essas famílias lá, bem como me associar também aqui à Bahia, nesse momento, um motociclista chamado Zias Cardoso, que trabalhava no aplicativo, foi atropelado de forma irresponsável, segundo fala-se já na imprensa, por um motorista embriagado, que nem sequer carteira de habilitação tinha. Esse motoqueiro, esse trabalhador das duas rodas, motorista de moto de aplicativo, deixou 2 filhos de 18 e 16 anos e tinha 7 sobrinhos que ele, junto com a esposa, criada. Nesse caso, principalmente por conta das dores ainda nos nossos corações, das famílias que perderam seus parentes na Boate Kiss, eu quero ainda neste momento, como lembrança ao governo federal, como lembrança a todos os deputados e deputadas e ao Senado, e um pedido de aceleração da aprovação desse projeto, quero ainda agora pedir a todos desta casa que façamos 1 minuto de silêncio em memória das vítimas da Boate Kiss. Está aí, portanto, as nossas condolências, os nossos respeitos e nossas homenagens póstumas aos familiares das vítimas da Boate. Está aí, portanto, as nossas condolências, os nossos respeitos e nossas homenagens póstumas aos familiares das vítimas da Boate Kiss e aos familiares do nosso trabalhador motociclista de aplicativo Zias Cardoso e a sua família. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrado a discussão. Passa-se a votação. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham aprovado. Nada mais havendo a tratar, e agradecendo aos deputados aqui presentes e a todos os assessores, homens e mulheres que fazem esse trabalho por trás dos bastidores, valorizando os mandatos de todos nós, declaro encerrado a presente reunião.